Olá, acadêmicos. A gente está na parte final de geometria, na parte de retas e planos. A gente vai resolver algumas questões com foco, né, na nossa avaliação, né, que tá se aproximando. Tá na lista de questões que vocês têm acesso lá, que está no sistema, na SIGA. Lá existe a lista de questões e a gente está olhando algumas, que é dessa parte de retas e planos. Hoje a gente vai resolver, começando a resolver aqui pela 57, né, que é a seguinte, né? Determinar as equações vetoriais, a equação vetorial de uma reta que passa pelo ponto, ele dá um ponto aqui em três dimensões, né? No R3, 2, 3 e 4, e ortogonal ao mesmo tempo aos eixos x e y, certo? Então, qual é a ideia aqui? Primeira coisa, o que a gente precisa, né, para a gente determinar de fato a equação vetorial de uma reta? Então, qualquer ponto da reta, um ponto genérico, ele vai ser dado como um ponto que passa na reta, né? É um ponto específico, mas um parâmetro t, lambda, depende da forma que você coloca, igual aquele lambda vezes v, né? Onde se vê que é o vetor que dá a direção da reta, né? Como se fosse um vetor diretor dessa reta aqui. A questão é que no problema 57 a gente tem o ponto, né, que esse ponto seria o ponto A que passa na reta, né, de coordenadas 2, 3 e 4, ok? O parâmetro é um número real aí, né, que está variando, e o V a gente precisa, né. Só que uma informação que ele dá pra gente é que essa reta é ortogonal ao mesmo tempo aos eixos X e Y. Então se a gente traçar aqui, digamos que a gente vai traçar o sistema de coordenadas. Pode ser aqui, tá bom. Certo? Nesse sistema de coordenadas, a gente tem os três semi-eixos, né? As abscissas, o eixo das ordenadas e o eixo das potas aqui, né? Que é o eixo Z. E esse sistema de coordenadas ele tem uma característica, né? É um sistema ortogonal, né? Todos esses semi-eixos, eles fazem 90 graus, né? Quando se encontram aí em sua interseção, que é a origem do sistema, certo? Então, a gente tem que imaginar o seguinte: se eu quero um vetor que é ortogonal, né, ao mesmo tempo ao eixo x e y, significa que essa minha reta ela está passando paralela ao eixo z, né? Então, esse eixo z, imaginar que essa aqui seria a nossa reta, né? Mais ou menos aqui, certo? E vai ter a mesma direção do eixo Z. Por quê? Percebo que quando eu faço, né, uma comparação dessa reta aqui com o meu eixo Z, ele é paralelo. Automaticamente, ele vai ser ortogonal ao eixo X, né, que tem essa direção aqui. Se fosse traçar aqui o eixo X, digamos mais ou menos aqui, certo? E também ao eixo Y, né, que tem essa outra direção aqui, mais ou menos. Pronto, certo? Aqui como se fosse representantes, né, que estão sobre os eixos x e y. Então aqui teria um representante do eixo x e aqui um representante do eixo y. Então perceba que quando eu monto esse esquema, dá a entender que essa reta lá é ortogonal automaticamente, tanto simultaneamente ao eixo x e ao eixo y, ok? E o que a gente precisa, né, é de um vetor diretor que tem a direção do eixo x, do eixo z, né? Seria essa direção aqui, né? Ok? Também poderia ser na outra direção, né? Deixa eu analisar, existe várias formas aqui. Poderia também ser nessa direção, porque independente do sentido, a gente pode comparar a direção da reta com a direção do eixo z. E a gente conhece, né, pelo menos um vetor de cada um, né, desse eixo, né? Por exemplo, no eixo z, né, nesse sentido para cima ou positivo, como se pode considerar assim, tem um vetor conhecido, né, que tem coordenadas 0, 0 e 1, certo? É um vetor que também conhece como vetor canônico aí do R3. Para baixo também vai ter um conhecido, né, que seria o simétrico, seria 0, 0 e menos 1. Também é um vetor conhecido aí que a gente pode determinar
o vetor diretor. Além disso, né, a gente pode também generalizar esse vetor, porque perceba o seguinte, esse vetor de coordenadas 0, 0, 1, ele é apenas um que está sobre o eixo Z, né, mais ou menos aqui. Só que eu posso pegar qualquer ponto sobre o eixo Z e traçar um vetor com origem na origem do sistema e extremidade 1 em cima do eixo Z. Então, de modo geral, se eu fosse de fato generalizar essa reta, né, ou a direção dele, a direção da reta é algo da forma 0, 0, A, né, onde A aqui pertence aos reais, ok? Ou seja, todo vetor da forma 0, 0 alguma coisa, ele está sobre o eixo Z, né, que me dá a direção da reta. Então aqui no nosso problema a gente pode resolver de forma bem geral ele, como? Vou pegar meu ponto P, né, que é um ponto genérico, né, de coordenadas x, y, z. O meu ponto A é o ponto que passa na reta, passa sobre a reta aqui, tem coordenadas 2, 3 e 4, né? E o vetor que eu vou pegar como vetor diretor, eu vou ser da forma 0, 0, A, certo? Onde A pertence aí ao reais. Então, eu encontrar uma equação da reta da seguinte forma. Então, P é igual a 2, 3 e 4 mais lambda ou T ou S vezes o V, que é da forma 0, 0, A, certo? Esse cara aqui é a equação vetorial. Se eu quiser simplificar de tal forma que ele fique apenas nas componentes, eu teria que 2 mais lambda vezes 0, 3 mais lambda vezes 0 e 4 mais lambda vezes A, certo? E no final das contas, então, será 2, 3 e 4 mais lambda vezes A, ok? Então, essa aqui seria uma forma geral, né? Como seriam os pontos sobre essa reta. Teria dois pontos fixos, que seria 2 e 3, certo? E o que estaria variando aqui seria esse ponto A, que teria, né, em que sentido estaria a reta, né, mais ou menos. E o lambda aqui é que não vai dar o parâmetro, né, de determinar quem é esse ponto. Okay? Então, essa seria uma forma geral. Se a gente quisesse traçar uma forma, um dado específico, reta, digamos o A, tomar como A igual a 3, certo? Então, a forma seria 2, 3, 4 mais, no lugar do A vai entrar o 3 lambda seria aí a equação vetorial dessa reta. Agora falando sobre planos, para resolver outra questão aqui, que é a 65. Qual seria a 65, né? Que é determinar o ângulo entre os planos, né? E o plano π e o plano θ, né? Das equações do plano, e determinar quem é o ângulo entre eles. Para isso, bora relembrar aqui alguns conceitos iniciais, né? Para a gente visualizar como é que a gente acha o ângulo entre esses dois planos. Tá? Primeira coisa, vou traçar aqui dois planos. Então, traçar aqui um plano, digamos assim, né? E eu vou colocar outro aqui, digamos aqui, mais ou menos. Melhor. Vou fazer ele assim. Tá. Aí são dois planos, né? Imagine que isso aí está num espaço tridimensional, né? Eu consigo imaginar como fosse um plano aí no sistema de coordenadas. O que eu tenho, né, de modo geral, quando determino uma equação de um plano? Eu tenho que cada plano existe um vetor, que é chamado de vetor, que é normal ao plano, né? Então vou traçar aqui, então, por exemplo, aqui nesse plano existe esse vetor, certo? Mais ou menos aqui. Pode ser aqui, deixar aqui. Mas imagina que ele está sobre o plano. É qualquer ponto sobre o plano.
E também existe um sobre o outro plano, um vetor normal, né, que está saindo dele. Então, bora imaginar que é aqui mais ou menos. Pronto, certo? Esses vetores, né, normais, chamar aqui de N1, o primeiro, chamar de N1 e chamar de N2, o segundo vetor normal. Eles formam 90 graus aqui, né, em relação aos planos. Eles estão saindo do plano, então eles fazem um ângulo de 90 graus com o plano. Então qual é a ideia? Se ele faz 90 graus com um plano, ele faz 90 graus com qualquer vetor que pertença ao plano. Beleza? Ok. E a gente pode comparar agora, né, em relação a esses planos, os vetores normais e achar o ângulo entre eles, né? Porque na verdade eu vou comparar os vetores normais, ok? Porque para ver uns casos particulares aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui dois planos, digamos esse plano aqui, certo? E o outro, de tal forma que ele vai ficar. Deixa eu posso fazer aqui. Acho que pode ser assim. Opa. Aqui, certo? Então eu percebo o seguinte, eu tenho dois planos, existe uma certa interseção entre eles. Vou tentar traçar aqui essa interseção. Seja mais ou menos aqui, né? Eles estão se cortando em uma região aí, ok? E cada um desses planos existe seus vetores, né? Seus vetores normais. Tem um que sai desse plano aqui. Vamos supor que é esse, faz 90 graus com ele. E tem outro que sai do outro plano aqui também. Vamos supor que é assim. Certo? Ok. Agora eu posso comparar em relação esses planos, colocando esses vetores normais próximos, né? Saindo da mesma origem, né? Porque o que eu teria, né? Eu teria que esse vetor aqui, digamos, estaria. Deixa eu apagar esse aqui. Assim, deixa eu apagar esse. Eu vou traçar agora esse vetor saindo daqui desse ponto. Certo? Aqui mais ou menos. E o outro vetor também saindo daquela, mais ou menos daquela mesma região. Ali seria para cá. Tá. Okay. Então, existe um certo ângulo aí entre os dois vetores, né? E se eu calcular, ele vai me dar, né, um ângulo entre eles. Okay? Essa seria uma forma particular de encontrar um ângulo entre dois planos aí. Outra forma ainda, no caso um pouco mais conhecida, foi o seguinte. Vamos traçar aqui esse plano, certo? Vai ser aqui. Eu vou traçar outro plano, mais ou menos com a mesma origem aqui, assim. Arredar um pouquinho para cá. Tá. Pensem que são duas folhas, né, de papel que estão se encontrando ali em uma dos seus lados, ok? E qual é a ideia agora, né? Novamente, eu tenho um ângulo aqui vou supor que esse ângulo entre eles é 90 graus. Ok? Faz 90 graus. Como fosse
duas folhas aí, não estão se encontrando de um lado, e o ângulo que estão fazendo é 90 graus. Novamente, cada um dos planos, existe um vetor que está saindo dele, né? Então, vou dizer que é mais ou menos aqui. Aqui. E a mesma coisa acontece com outro plano, né? Tá saindo daqui, assim, mais ou menos. Pronto. Então, perceba que quando esses vetores se encontrarem, também eu consigo visualizar aí está sendo formado um ângulo, né, entre eles. No caso de 90 graus também. Ok? Então, se eu determinar que o ângulo dele é 90 graus, eu também consigo dizer que o ângulo entre os planos também é 90 graus, né? Por questão de construção das regiões, né? Da geometria. Então, essa é a ideia que eu faço. Eu calculo o ângulo entre os planos, melhor, entre os vetores normais dos planos, e com isso ele vai me dar o ângulo entre os planos. Outro caso particular também, né? Vamos ver aqui. Imagina que eu tenho dois planos aqui, esse e esse aqui embaixo, né? E esse agora vai ser paralelo ao de baixo, certo? Com dois vetores. Cada um terá seu vetor normal. Primeiro traço esse aqui de cima, esse aqui. Aqui vai ter um vetor normal, certo? E no de cima também terá um vetor normal. Pronto. Então perceba que no caso não existe ângulo entre esses dois vetores aqui, né? Eles são paralelos. Quando é paralelo é porque o ângulo é zero, né? Então também é uma forma. Eu consigo calcular o ângulo entre os vetores normais, chamar aqui de N1, isso aqui de N2. Se o ângulo deles é zero, significa que os planos são paralelos, né? Entre eles. Ok? Então bora lá. Bora calcular. Então, no exemplo aqui, eu tenho dois planos. O plano π de equação x mais 2y mais z menos 10 igual a zero. E o plano θ de equação 2x mais y menos z mais 1 igual a zero. Olhando as equações, eu consigo extrair, né, quem são os vetores normais. O vetor normal do plano π ele tem coordenadas 1, 2 e 1, certo? E o vetor normal do plano θ tem coordenadas 2, 1 e menos 1. Pronto. E agora eu vou calcular o ângulo, né, entre esses dois vetores aí. Então, como é que determina, né, um ângulo? A gente vai calcular o cosseno dele, né, que é o que a gente geralmente faz. Então, dessa forma que eu tenho o seguinte, como é que calcula esse cosseno do ângulo? Ele vai ser o módulo ou a norma do n no vetor normal do π vezes, né, o produto escalar com o normal do θ, né, aqui é o módulo, dividido pela norma de cada um desses vetores normais, certo? Pronto. A gente vai fazer agora aqui o produto, né? Então, nπ, né, produto escalar, o produto interno com o nθ. A gente olhar aqui os que são os vetores, né, e fazer essa multiplicação de cada componente, a componente, depois somar os termos. Então aqui dará 2 mais 2 menos 1, isso aqui dará 3, certo? E a norma de cada um dos vetores. A norma do nπ, né, que é o normal ao plano π, é a raiz quadrada das suas componentes, de cada componente ao quadrado, né? Então aqui seria 1 quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz. Isso aqui é raiz quadrada. Isso aqui será raiz de
4 com 5 e 6, ok? E a norma do θ, né, ou melhor, do nθ, que é o normal ao plano θ, é 1 quadrado, melhor, 2 quadrado, 1 quadrado, mais menos 1 quadrado. Então aqui, 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Também aí é uma raiz, certo? Então aqui ficará raiz de 6, ok? Tá, então posso substituir aqui no cosseno, então o cosseno de θ será quem? Aqui será o produto entre eles, né, a norma dele, o valor absoluto, né, 3, dividido aqui para raiz de 6 vezes raiz de 6. Isso aqui vai me dar 3 sobre 6, vai me dar 1 sobre 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o cosseno de θ é 1 sobre 2. A questão é a seguinte, né? Qual é o ângulo em que o cosseno ele é 1 sobre 2? Então, a gente vai olhar aqui, a gente vai calcular o arco cosseno de 1 sobre 2 é igual a θ. Nesse caso aqui, o meu θ é um ângulo que está entre 0 e π sobre 2. Logo, o meu θ ele é π sobre 3, né? Ou 60 graus. Ok? Então, esse seria o ângulo entre os dois planos aí.